vez a nossa aula de Química. Se eu me lembro, da última vez que estivemos aqui, estávamos a falar sobre o número ou o grau de oxidação. Pois bem, hoje vamos dar sequência. Vamos falar das reações de oxidação-redução. Mas, para percebermos bem, temos que compreender alguns conceitos. Não é? Então, temos alguns conceitos gerais. Temos ali o conceito de redução. A redução consiste numa reação que conduz à diminuição do número de oxidação de determinado elemento. E isso só ocorre devido ao ganho de eletrões por parte do mesmo. Podemos ver um exemplo concreto. Temos ali uma semi-equação, portanto não é uma reação completa, é apenas parte dela, onde vemos o íon cobre, 2+, a ganhar 2 eletrões e transformar-se no cobre metálico. Vocês podem ver que no íon cobre o grau de oxidação é +2 e ele passa para o cobre metálico, onde o grau de oxidação é 0. Portanto, houve ali uma redução no NOx. Temos também o conceito de oxidação, que consiste numa reação que conduz ao aumento do número de oxidação. E isso só é possível graças à perda de eletrões por parte de um determinado átomo. E o exemplo que vos apresento é o caso do zinco. O zinco metálico, que ao perder 2 eletrões, converte-se em íon zinco, 2+. No início o seu número de oxidação é 0, mas passa depois para um número de oxidação +2. Então temos ali um processo de oxidação. Quando se fala em reações de oxidação-redução, significa que é uma reação onde ocorrem ambos os processos, ou seja, ocorre a oxidação ao mesmo tempo que ocorre a redução de uma determinada espécie. Portanto, os dois processos são dependentes um do outro, são mutuamente dependentes. Um provoca o outro, basicamente isso. E o exemplo está ali, a junção das duas semi-equações que vimos anteriormente. Portanto, o zinco, ao reagir com o íon cobre, perde os seus 2 eletrões, os quais serão captados pelo íon cobre, e dali o zinco transforma-se em íon zinco e o íon cobre transforma-se em cobre. Então temos ali um exemplo de reação de oxidação-redução. Aqui há mais 2 exemplos. Temos o caso do alumínio a reagir com o íon hidrogênio. O alumínio vai perder os seus eletrões e o hidrogênio vai captar esses mesmos eletrões. Dali ocorre então uma redox. E temos também outro caso do manganês, que também reage com o íon hidrogênio para formar então o íon manganês e o hidrogênio gasoso. Então também há transferência de eletrões. Uma espécie perde e a outra ganha. Deste modo, nós podemos concluir que numa reação de oxidação-redução haverá um agente redutor e um agente oxidante. O que será o agente redutor? O agente redutor será aquela espécie que se reduz e que por isso provoca a oxidação da outra espécie. Ao passo que o agente oxidante é aquela espécie que provoca a oxidação da outra e automaticamente ele vai reduzir-se. Vou repetir, o agente redutor é aquele que se oxida e que provoca a redução da outra espécie. E o agente oxidante é aquele que se reduz e provoca a oxidação da outra espécie. Portanto, o nome do agente é o oposto daquilo que ele provoca. Se ele é agente redutor, significa que ele vai reduzir, mas o que acontece com ele é uma oxidação. Se ele é o agente oxidante, significa que ele vai oxidar o outro, mas o que acontece com ele próprio é uma redução. Portanto, é preciso estar atento aqui a esse caso. Como exemplo, nós vimos ali anteriormente, não é? O caso do alumínio, aliás, do zinco, que se oxida e por essa razão será chamado de agente redutor, e o cobre, íon cobre, nesse caso, que se reduz e será chamado de agente oxidante. Então, nós vamos deixar-vos aqui alguns exercícios para que vocês possam praticar um bocadinho o conceito de reações de oxidação-redução, agente oxidante, agente redutor. Portanto, trabalhem e pesquisem. Estejam bem, continuem a se cuidar e nos vemos nas próximas vezes. Até lá, cuidem-se.